Fala, torcedor, tudo bom com você? Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você receber os conteúdos do canal Monte Sport Show, live, vídeo diário, podmonte, entrevista, pré-jogo, pós-jogo, rumores e contratações. Este vídeo será dividido em 3 partes. Primeiro para falar sobre o esporte, segundo sobre o Fortaleza, que tem o interesse do Corinthians no Zé Wellison, e terceiro uma curiosidade que irá pegar todos vocês de surpresa, eu tenho certeza disso, mas enfim. Sem mais delongas, primeiro iremos falar sobre as contratações no esporte. Na verdade, sobre cadê as contratações. Depois sobre o Zé Wellison e terceira curiosidade. Você saberá de tudo neste vídeo após a vinheta. Torcedor do esporte, logo em seguida torcedor do Fortaleza e terceiro a curiosidade. Veja só. Primeiro, eu quero entender o que é que a diretoria do esporte está imaginando. Foi montado um elenco no começo da temporada, para mim, para alcançar os objetivos que estavam traçados a partir de janeiro, pelo menos a partir do final da temporada passada. Ou seja, conseguir ter um bom desempenho no Campeonato Pernambucano e conseguiu vencer o campeonato, para ter um acordo novamente com a moral de ganhar o campeonato estadual, que para mim foi obrigação. Segundo, ter um bom desempenho na Copa do Nordeste, chegou até a final, não foi campeão para um time que, para mim, não atuou merecidamente, não atuou, vamos dizer assim, com grande potencial para ser campeão, mas foi campeão, então não podemos negar que o Ceará foi melhor do que o Sport, porque foi campeão. Ponto final. E, para mim, reforços iriam chegar nesta janela para conseguir o objetivo de subir para a Série A, e eu sei que é segundo colocado. Mas quando você observa o cenário hoje da Série B, você observa que o Sport teria condições, na verdade tem condições de ser campeão. E com a maior facilidade. Até porque perdeu ponto para o Ituano, empatou com a Chapecoense, empatou com a Ponte Preta. E tudo isso para mim conta para que o Sport esteja na situação que está. Ou seja, para mim, deixando pontos no caminho. Contratações são necessárias de chegar. Diego Souza não vem, pelo que a gente anda apurando. Poveda tá fechando com Vitória. Luca, nem se fala nos bastidores, mas seria um bom nome. Já não vem. Enfim. O Sport até agora contratou alguém com 21 anos, que é o João Pígolo, que só deu certo na categoria de base e no comecinho do Internacional. Me diga outro lugar que ele atuou bem. O Alan Ruiz, que para mim, no futebol brasileiro, teve um desempenho interessante em 2014 no Grêmio, mas depois disso eu não acompanhei mais dele, eu não posso ter uma opinião formada sobre o atleta, só após os jogos, mas andam dizendo que foi uma boa contratação. Minha opinião só virá depois que eu observar o jogador atuando. Ponto final. Então, diretoria, se o Sport ainda quer alçar voos altos, não só ter o acesso, mas também vencer a competição, necessita de contratações. E é uma vergonha, repito, uma vergonha atuar com um bom desempenho dentro de casa, ou seja, neutralizar o adversário e fora de casa, levar 2-0 do CRB. O CRB do Daniel Paulista, perdão, me engasguei. CRB do Daniel Paulista, que contou com 4 desfalques, Auremi, Fábio Alemão, o Ademir também, salvo engano, não jogou. Enfim, 4 desfalques. Não lembro exatamente os nomes. No momento que eu estou gravando este vídeo, eu não lembro exatamente os nomes, mas eu disse até no pós-jogo de ontem. Enfim, me perdoe. Mas, qual o ponto que eu quero trazer aqui? Ontem o CRB contou com seus desfalques. 4 desfalques na equipe do CRB. Teve que colocar o Matheus na lateral esquerda e o Hereda na lateral direita. Colocou o Falcão e o Juninho Valor ali no meio. O Anselmo Ramon conseguindo fazer seus golzinhos. Enfim, utilizou do que tinha no elenco. E para mim o elenco do CRB é mais limitado do que o elenco do Sport. E o Sport não agrediu a equipe do CRB. Enfim, falta contratações, falta gestão para mim. De alguém que chegasse, ó, tá faltando esse. Não pode deixar apenas as contratações na mão do técnico Anderson Moreira, que é o que está aparecendo. Porque vai chegar um momento que vai faltar. O Anderson Moreira pode ir embora. E o Sport?
como é que fica a situação do Sport. Mas enfim, para mim, para ter uma mudança na equipe rubro-negra é necessário contratações. Enfim, eu bato nesse ponto. Mudando de assunto agora, falando sobre outro ponto, falando sobre Fortaleza. Diretoria do Corinthians identificou no Zé Wellison um nome que pode ser titular na equipe do Corinthians. Primeiro identificou que o primeiro volante, Zé Wellison, tem uma ideia de contenção. Na verdade, primeiro e segundo volante, né? Ele pode atuar nas duas posições, tem destaque nas duas posições. No Sport, ele atuou como segundo volante em alguns momentos, ou até no próprio Fortaleza. Enfim, o volante Zé Wellison tem despertado o interesse do Corinthians, porque tem um perfil do atleta, tem um perfil que interessa ao clube. Troca de passes, finalização de média e longa distância, boa imposição, boa marcação, boa interceptação, despertou o interesse do Corinthians. O Corinthians está sem bala na agulha, né? Tem o desejo de contratar o Zé Wellison a partir de uma troca de atletas e oferecer o Raul em definitivo à equipe do Fortaleza, e o Zé Wellison iria chegar em definitivo à equipe do Corinthians, o Alvinegro Paulista. Porém, a equipe do Corinthians tem sentido dificuldade nessa negociação, já que o Juan Pablo Vojvoda queria ter o Adson, só que o Adson já atingiu as 7 partidas no Brasileirão Série A e seria um problema. E também tem um problema aí para a equipe do Corinthians, já que o Zé Wellison atingiu 6 partidas e talvez venha atingir 7 partidas na equipe do Fortaleza. Por isso que o Corinthians se esforça para ter o atleta ainda nesta janela. Tá? Obviamente nesta janela, né? Neste momento. Minha opinião, o Zé Wellison, que não é titular definitivo na equipe do Fortaleza, tá? Mas é um bom reserva, um ótimo nome. Não vou dizer reserva, vou dizer um 12º jogador, tá? Pela imposição, pela qualidade do Zé Wellison. Agora tem um ponto para a gente abordar. Será que o Raul é uma boa troca pelo Zé Wellison? Eu acho que não. Se fosse Raul e Adson, a gente pode até considerar. Mas apenas o Raul, acredito que não. Então acho que o Fortaleza tem que, talvez, utilizar a sapiência do Marcelo Paes e trazer de novo aquele áudio. Ele não vai não! Ele não vai não! Enfim, excetuando a brincadeira aqui. Mas eu acho que pode sim haver o interesse pode sim não. Há o interesse do Corinthians no Zé Wellison, mas eu acho muito difícil a saída do Zé Wellison para o Corinthians. E também acho uma barca furada essa negociação para a equipe do Fortaleza. Enfim, curiosidade, como prometido. Um velho conhecido do futebol pernambucano, especialmente do futebol rubro-negro, Raiva Negas, e vai estar passando aqui na tela, fechou um contrato com o CSA. O Centro Esportivo Alagoano contratou o colombiano, que chega na equipe do CSA, surpreendendo aí, acho que um total de muitas pessoas, não vou dizer 0 pessoas, mas para mim um dos poucos que chegaram. Eu gostava muito do Blas Cáceres também, mas infelizmente tinha problema de relacionamento, de lesão, enfim, foi mal. Parraguês, horrível. O Nicolas Watson, outro horrível. Só o Facundo e o Rai que conseguiram, para mim, desempenhar um bom futebol interessante na equipe rubro-negra. Mas enfim, o Raiva Negras fechou com a equipe do CSA, que tenha sorte, que consiga ter um bom desempenho na equipe do Alagoana e por lá tenha sucesso. Desejo sucesso para o Raiva Negras. É isso, 3 informações. Primeiro, falar sobre contratações. Vocês precisam cobrar, viu, torcedor do esporte? Se continuar nesse romantismo aí, vai dar M. Segundo ponto, torcida do Fortaleza. E aí, sobre o Zé Wellison? Boa contratação, quer dizer, boa contratação do Corinthians, né? Se chegar, torcedor do Corinthians, coloca aqui embaixo também. Além disso, você concorda ou não com a saída do Zé Wellison? E último ponto, inusitado, né? É a saída do Raiva Negras para a equipe do CSA. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Um abraço, até a próxima. Valeu!